No último episódio da série Conhecendo o Orçamento da UFCA, cada despesa da administração deve ser direcionada ao cumprimento dos objetivos de um programa, que é um conjunto de ações direcionadas ao enfrentamento de um problema. E assim chegamos ao conceito de ação orçamentária, que é o que a gente faz para atingir o objetivo de um programa. Action! mas assim, a gente já viu que a arrecadação federal pode ser menor que a prevista. Se a arrecadação cai, o governo suspende o financeiro de todo mundo? As chamadas emendas parlamentares são propostas por meio das quais os parlamentares podem opinar ou influir na alocação de recursos públicos em função de compromissos políticos que assumiram durante a sua campanha eleitoral. Então, se algum ente da administração pública tem poucos recursos previstos, um parlamentar ou um conjunto de parlamentares podem mandar mais recursos para esse ente, certo? Isso mesmo! Por isso é importante levar a sério as propostas de campanha também de deputados e senadores e acompanhar como eles têm atuado no Congresso Nacional. Esta é a série Conhecendo o Orçamento da UFCA. Nesta edição, vamos descobrir como a UFCA organiza a execução do seu orçamento, ou melhor, da sua dotação. Anualmente, a reitoria da UFCA publica uma portaria instituindo o chamado Processo Orçamentário Anual das Despesas Discricionárias da Universidade, referente a determinado exercício financeiro. A do exercício de 2022 foi publicada em fevereiro deste ano. Nessa portaria, há a descrição do papel de cada setor da universidade no processo anual. Como assim, setor? O que é um setor da UFCA? Bem, a reitoria é um setor, as pró-reitorias também, as diretorias administrativas, como o sistema de bibliotecas e a diretoria de infraestrutura, e os órgãos complementares, como o cerimonial e a ouvidoria. Também há as chamadas unidades acadêmicas, que reúnem os cursos de áreas afins. Por exemplo, o Instituto Interdisciplinar de Sociedade, Cultura e Artes, o ISCA, é uma unidade acadêmica que reúne os cursos de graduação em design, em jornalismo, em letras libras, em música e em filosofia, bacharelado e licenciatura. Entre esses setores, alguns têm funções específicas no processo orçamentário, como a Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento, que é a nossa unidade central de planejamento e orçamento anual, como se fosse o nosso Ministério da Economia. Qual a necessidade desse iogurte de litro, Júnior? E a Pró-Reitoria de Administração, a PROAD, que é a unidade de execução orçamentária, ou, em outras palavras, a responsável pelo processo em si de compras e aquisições. A reitoria funciona como uma unidade especial que acompanha a condução de todo o processo. Estamos quase lá. Os demais setores são responsáveis por elaborar seus respectivos planejamentos setoriais, formalizar suas demandas de compra e ainda realizar o controle orçamentário setorial. Formalizar demandas de compra? Hã? Hã? Não sei bem o que quer dizer isso. Apresentamos dois termos importantes para entender o planejamento da UFCA no que diz respeito à sua dotação vinda do Orçamento Geral da União: o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações, o PGC, e o Plano Anual de Contratações, o PAC. Todas as instituições da administração pública federal são obrigadas a elaborar anualmente o seu PAC, ou seja, listar o que pretendem adquirir no ano seguinte. Já o sistema PGC é uma ferramenta informatizada pela qual essas instituições listam os itens do seu respectivo PAC. Essas possíveis aquisições envolvem bens, serviços, inclusive de engenharia, obras e soluções de tecnologia e comunicações. Ah, show! Então é só dizer tantas lousas, tantos pincéis, tantas lâmpadas, tantas carteiras, computadores, uma pequena reforminha. Você já pergunta sabendo a resposta, né? Mas não é possível que não tenha alguma coisa fácil na hora de planejar o orçamento.
Se liga na lista de documentos para cada item, viu? Ih, rapaz. Manda. O tipo de item e o seu respectivo código presente no catálogo de materiais ou no catálogo de serviços disponíveis, a unidade de fornecimento do item e a quantidade a ser adquirida ou contratada, a descrição sucinta do objeto, a justificativa para aquisição ou contratação, a estimativa preliminar do valor, o grau de prioridade da compra ou contratação, a data desejada para compra ou contratação e, por fim, se há vínculo ou dependência com a contratação de outro item para sua execução, para determinar a sequência em que os respectivos procedimentos licitatórios serão realizados. Eu não ouvi o que eu ouvi? E quem é que faz todo esse trâmite aqui na UFCA? Dentro da Proplan, há a Coordenadoria de Planejamento Orçamentário, a CPO. Todos os anos, a CPO acompanha a listagem das necessidades de compra dos setores da UFCA, mas são os próprios setores que cadastram os itens das suas listas de compras lá no PGC. Cada um desses itens devem estar acompanhados de todas essas informações. E eles têm quanto tempo para fazer esse cadastro no PGC? No caso do plano de compras de 2022, o prazo foi até 30 de março de 2021. Já com os itens cadastrados no PGC, a Proplan, por meio da CPO, emite um relatório para apreciação da reitoria. Com o aval da reitoria, o ou a titular da Proplan aprova os itens no sistema e envia esses dados ao Ministério da Economia. Processo similar ocorre nas demais instituições federais, já que a ideia do PGC é realizar compras compartilhadas para que a União consiga preços menores em cada item ao comprar em grandes quantidades. Ah, então o plano de compras da gente fica pronto antes do projeto da Lei Orçamentária Anual ser encaminhado ao Congresso em agosto, né? Projeto de Lei Orçamentária, tô falando chique. Tu sabe o que é isso? E tu aí, sabe o que é isso? Tá no vídeo. Isso mesmo! E geralmente a gente precisa adequar o plano de compras à realidade da dotação, que pode sim vir menor. Lembra dos referenciais monetários dos ministérios? Então, depois do rateio do referencial do Ministério da Educação, a UFCA tem uma ideia de quanto será sua dotação do ano seguinte, mas essa estimativa pode cair quando sai o projeto de lei orçamentária anual, ou PLOA, e mais ainda, quando de fato é aprovada a LOA. Se você já viu os vídeos anteriores e ainda não entendeu, atenção para o replay! Essa adequação pode ocorrer em 2 momentos. O primeiro, na hora em que a gente fica sabendo de uma prévia do que vai estar na LOA, que é o projeto de LOA. Isso geralmente ocorre todos os anos, em setembro. Mas a LOA mesmo só é aprovada pelo Congresso Nacional no fim do ano e ela pode trazer uma dotação ainda menor que a prevista no PLOA. Então, no início do ano de exercício mesmo, pode ser que a UFCA precise adequar novamente o seu plano de compras, elencando prioridades. Que foi exatamente o procedimento que nós fizemos este ano. Então, a gente lança tudo nesse sistema, o reitor aprova, ele delegou essa competência, mas aqui na UFCA, quando terminar a captação, vai primeiro para ele analisar, depois é que o professor Juscelino, que recebeu a delegação, vai lá no sistema, manda para o Ministério da Economia. Pausa 1. Professor Juscelino Pereira é o titular da Proplan na UFCA. Pode continuar, Val. Então, ali, por exemplo, eu já sei quais são as demandas. Eu não sei quanto é que eu vou ter para gastar. No ano passado, o procedimento foi o seguinte. Recebemos um ofício da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC, dizendo que entrássemos no CIMEC e que lá estaria a planilha com o limite disponível para a UFCA. Pausa 2. O Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação, CIMEC, é um portal operacional e de gestão do MEC, que trata do orçamento e monitoramento das propostas online do governo federal na área da educação. Continua, Val. E aí, nós pegamos aquele valor, aí pegamos aquele plano de compras e pegamos esse valor de limite e distribuímos entre as ações. Por quê? Porque nós já sabemos mais ou menos onde cada demanda entra em que ação. Lembra, né?
Tudo que a gente compra precisa ser justificado e atrelado a alguma ação orçamentária, que é o que é feito para atingir um objetivo de um programa. Aí o que acontece? O valor, as demandas enormes e os recursos mínimos. Então, nós trabalhamos, só conseguimos colocar os valores dos contratos terceirizados e bolsas, e aí houve, né, o momento do comitê de governança. Oi, tá tudo bem? Comitê de governança? O que é isso? O Comitê de Governança, Riscos e Controles da UFCA é uma instância universitária que promove práticas, princípios de conduta e comportamentos para institucionalizar estruturas adequadas de governança. Certo. Agora traduz. Composto por reitoria, vice-reitoria, pró-reitorias, diretorias acadêmicas, diretorias administrativas e pela Coordenadoria de Transparência, Governança e Gestão de Riscos da Proplan, o Comitê de Governança trabalha para que a universidade esteja de acordo com regulamentações, leis, códigos, normas e padrões que contribuam para a efetividade da prestação de serviços de interesse público. Claro, entre outras coisas. E o que é que isso tem a ver com orçamento? Apesar de não ser um setor, o Comitê de Governança da UFCA funciona como instância superior, responsável pela discussão e aprovação do planejamento orçamentário anual da UFCA e da proposta de alocação dos recursos destinados à universidade, esta considerando o PELOA. Também é o Comitê de Governança quem define prioridades entre a nossa previsão de despesas em caso de necessidade de realocação orçamentária. Tem tudo isso na portaria anual publicada pela reitoria. Então, o Comitê de Governança é quem readequa o plano de compras à previsão de dotação. É quem aprova. É que o nosso Ministério da Economia, que é a Proplan, já leva uma proposta de readequação. Que foi? Eu acho que eu esqueci o que eu ia perguntar, mas é que eu não sei mais como é que a gente consegue comprar as coisas. Fácil não é, mas é por isso que a gente precisa se planejar bem e contar com uma equipe qualificada para manejar todo esse processo todos os anos. Lembrei! A gente que é estudante e outras pessoas da comunidade acadêmica, podemos participar desse planejamento? Responde aí, Val. A comunidade acadêmica, ela poderá participar do processo de planejamento orçamentário anual da UFCA por meio dos momentos construídos pelas pró-reitorias, unidades acadêmicas e unidades administrativas para discutirem suas prioridades para o ano seguinte. Maravilha! Entendi tudinho. Faltou só um detalhe. Como é que é definido quanto a UFCA vai receber? Quer descobrir? Então não perca o próximo episódio da série Conhecendo o Orçamento da UFCA, no qual nós vamos continuar falando sobre o planejamento orçamentário da instituição. Até lá!